Os vazados comprovam que pai de vítima do acidente da Marília Mendonça criticou Dona Ruth sobre o seguro que ela teria exigido 50% a mais, aliás, 50% do total, porque a filha dela era mais famosa. O pai do produtor Henrique Bahia, que trabalhava com a Marília Mendonça, abriu o jogo sobre as acusações de que Dona Ruth teria ficado com parte do seguro das vítimas do acidente aéreo que matou a cantora e outras 4 pessoas. Aí, vamos ouvir o que ele disse e na sequência a gente comenta. Vamos lá. Foi exigido realmente através de Dona Ruth que ela só aceitava receber se aceitasse 50% do prêmio, porque a filha dela era a importante do voo, né? Aí se houve uma discussão, porque não era um caso judicial, era um caso extrajudicial, os advogados brigando e ela emperrou que só queria metade, e depois de muita discussão foi aceitado isso, porque se as pessoas fossem judicializar, aí você sabe que no Brasil tem pessoas que da TAM ainda não recebeu ainda o seguro. Tinham filhos pequenos, né? O Bernardo estava com 8 anos na época. A Diz Ferreira de Silveira, que é sobrinha dela, ficou nessa coisa. Eu até fui, apoiei receber, porque não adianta você receber mais daqui a 10 anos e você não dar uma boa estudo, uma boa condição, uma base à criança, entendeu? Olha como é grave o que o pai, né, o Jorge, falou. Segundo ele, que é pai do Henrique Bahia, que faleceu, você viu a foto dele aí também, ao lado do filho, a mãe da cantora fez pedidos que a gente pode considerar pedidos absurdos, né? E exigia uma porcentagem alta. Abre aspas, ela só aceitava receber se fosse 50% do prêmio, porque a filha dela era a importante daquele voo. Ele afirmou ainda que precisou aceitar esse acordo, que era desigual, de forma extrajudicial, porque Dona Ruth ameaçou emperrar o pagamento do seguro das vítimas do acidente e judicializar essa história. Ou seja, ao invés de eles receberem isso agora, poderiam receber daqui a 5, 6, 7, 10 anos, como o próprio falou aí. E aí ele fala que só aceitou por conta disso, por conta dessa pressão. O pai, portanto, afirmou ainda que não vai entrar na justiça para buscar mais benefícios financeiros desse seguro. Ou seja, aquilo que seria, vamos traduzir porque era em dólar, tá? Era 200 mil dólares para cada uma das vítimas, porque o total do seguro era $1 milhão. Aquilo que era de 200 mil dólares passou a ser 100 mil, porque a Dona Ruth ficou com 500. Deu para entender? Então cada um ganhou R$500 mil, 500 e poucos mil reais. O que na verdade era para cada um ganhar 1 milhão, era para ganhar o dobro, tá? Na prática ela teria recebido 100 mil dólares de cada uma das 4 vítimas. É como se cada um tivesse dado 100 mil para ela, porque a Marília era a importante do voo. Ainda de acordo com o relato, Ruth reuniu as famílias dos mortos para apresentar a decisão dela, tá? Além da Marília e de Henrique Bahia, estavam a bordo o tio e assessor, o piloto Geraldo Martins, o Abiciele Silveira Dias, o copiloto Tarcísio Pessoas e o piloto, né, que é o Geraldo Martins. Então, era Marília, Henrique Bahia, Abiciele Silveira, aí tem o piloto e o copiloto, tá? Foi por isso que ela comunicou a decisão. Agora, a Dona Ruth veio a público também para poder, de fato, se defender das acusações. E olha como é mais absurdo ainda o que eu vou falar para você. Porque ela disse assim, segundo o Metrópolis, né, que entrou em contato com a defesa da Dona Ruth e a equipe da mãe da Marília afirmou que a informação é totalmente inverídica. Segundo o advogado Robson, Dona Ruth não recebeu nada e todos os valores recebidos foram para a conta do Léo. Abre aspas. O caso foi tratado em juízo. O acordo foi realizado por todos os herdeiros e todo o valor do seguro, conforme demonstrado, foi depositado na conta bancária do Léo, herdeiro da Marília, e lá permanece até hoje, disse o advogado ao Metrópolis, o advogado da Dona Ruth.
Abre aspas. O que ocorre é uma campanha para difamar a dona Ruth com mentiras, onde o único objetivo, já sabemos, é tentar criar uma opinião pública desfavorável a ela e que prejudique ela no processo da guarda. Além de desprevisível e desrespeitoso, diz muito sobre quem cria essas inverdades, disse o advogado ali da dona Ruth, certo? Aí, meus amores, nós temos aqui um print que começou a circular também, que mostra, de fato, eu vou pegar o print aqui para mostrar para você, que mostra, de fato, na minha opinião, que a situação é ainda mais complexa do que se parece. Por quê? Além desse seguro de 1 milhão que foi dividido em 5, ainda tinha mais um seguro também, o que no total da conta matemática ali, para a conta do Léo, né, do que é o beneficiário e tal, chega-se ao valor de 933 mil dólares, parece, né? Ao beneficiário da senhora Marília Mendonça cabe o valor de 993 mil dólares norte-americanos a ser pago da seguinte forma. Aí tem aí o valor, o beneficiário, dados bancários e blá blá blá. Aí tem lá a conta Léo Mendonça Ruff, CPF, o CPF do garoto e tal, como se o dinheiro fosse de fato para ele, tá? Mas aí eu vou fazer o meu comentário, porque assim, lamentavelmente, a gente tá vendo que essa situação toda tá se desdobrando numa nojeira chamada ganância, né? E para mim é ainda mais grave, é ainda mais sério ver a dona Ruth culpando e colocando a responsabilidade nas costas da criança. E quando eu falo dona Ruth, é por meio do advogado. Então, quando o advogado fala, ele está falando no nome da dona Ruth, né? Está falando em nome dela. Então, o que a dona Ruth está fazendo para mim é inacreditável. Se for verdade o que o pai aí do Henrique Bahia disse, que ela exigiu metade do seguro ali das vítimas como justificativa de que, abre aspas, a filha dela era a mais importante do voo. Gente, todos que estavam naquele voo estavam trabalhando para Marília. Aquelas pessoas não precisavam estar dentro daquele jatinho. Poderiam estar num jatinho comercial, que é muito mais seguro, vocês sabem disso, estatisticamente falando. Voos em jatos comerciais, em aviões comerciais de grande porte, para 100, 200 pessoas, são mais seguros do que jatinhos menores. Por quê? Porque não tem como dar aquele jeitinho. Você tem ali toda uma empresa, no Brasil 3 empresas, né, Azul, Latam e Gol, que são fiscalizadas com rigor, né? A aviação comercial ela é muito mais rigorosa do que a aviação particular, não é? Então essas pessoas não precisariam estar naquele voo, estavam porque a Marília estava nele. E a vida dessas pessoas vale menos? Essa imagem de mãezona sofredora que cuida do neto como se fosse filho, tá começando a cair por terra. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Porque isso aí, gente, isso aí tem nome. É ganância. E do tipo mais baixo. Aquela que pisa em outras famílias enlutadas para sair com o bolso cheio. Aí, para mim, fica tudo pior quando a gente vê o advogado falar: não, mas peraí, isso aí tudo foi para conta do Léo. Ah, mas o Léo, ele é uma criança de 4 anos. Na minha opinião, jogar nas costas de uma criança de 4 anos a responsabilidade por uma treta de adulto financeira é ainda mais sujo. É feio, é baixo. Quem os advogados e a própria dona Ruth querem convencer com essa história toda? Hã? Se teve acordo extrajudicial ou não, ela participou. Se ficou com parte do seguro das outras vítimas, isso também tem nome, que a gente pode chamar de apropriação indevida e profunda falta de empatia. Famílias que enterraram pai, filho, tio, profissional, não mereciam respeito? Ninguém que estava naquele voo queria que o avião caísse. Mas parece que a lógica é outra, né? Quem tem mais fama leva mais grana. Eu não tô vendo justiça nisso, gente. Nem equilíbrio. Eu tô vendo oportunismo. A dona Ruth
tem se blindado sob o título de mãe e avó, só que aos poucos, todos os stories, vídeos, né, dela sendo uma pessoa boa, cuidando do neto, vão se tornando cada vez mais artificiais. Porque o que a gente fica sabendo até de coisas que aconteceram em 2021, para estourar agora, deixa a situação e a história ainda mais suja, na minha opinião. É triste ver uma história linda como a da Marília Mendonça sendo contaminada por atitudes, na minha opinião, tão pequenas como essa. Porque a gente está falando de uma família rica. Ela não precisaria fazer isso. E se a intenção é comover a opinião pública de alguma forma para ter vantagem na guarda aí do Léo, mas aí parece que o tiro tá saindo pela culatra, né? Não tá indo pra frente, não tá dando certo. Porque o público, gente, não é bobo. A gente aqui não é idiota, não. E eu falei pra vocês desde o começo que quanto mais se procurasse, quanto mais mexesse nesse formigueiro, mais ia achar. E pra mim, a máscara tá caindo. Cedo ou tarde, toda máscara ela cai, né? Enfim, essa é a minha opinião. Não sei se você que está assistindo concorda. Por favor, deixa aqui nos comentários o que você acha a respeito desse caso, tá? Porque para mim é absurdo e quanto mais se mexer, mais vai achar. Pode ter certeza disso, tá? Aqui a gente está falando de uma situação que aconteceu em 2021, 2022, quando o seguro foi determinado lá. Lamentável, não é, gente? Por favor, deixa o like, tá? Se inscreva no canal se estiver assistindo esse vídeo pela primeira vez aqui. E cola com a gente, porque aqui tem informação sempre a respeito dos casos com opinião, análise e muito aprofundamento para você sair daqui pensando, tá? Quero saber o que você pensa a respeito disso. Vamos lá. A verdade sempre aparece, disse a Rosângela Santos. Flávia Daniela, por isso que eu falo que quando a gente vai, não se leva nada. O mais triste é essa briga entre família, é muito triste isso. Eu concordo com você. Carla Costa, e aguardem, virão mais coisas por aí. Só aguardem. Eu também acho, Carla. Também acho, né? Eliana, quanto mais conheço o ser humano aí... cortou, né? O Ricardo Feltrin disse hoje que não foi 50%, e sim 100% do valor do seguro. Então piora a situação. Aí esse print aqui... Então, peraí, se não foi 50% do valor do seguro, se foi 100%, o print que eu mostrei para vocês aqui agora, ele é basicamente o retrato do que foi pago. Então, piora a situação. É como se ninguém tivesse ganhado nada, é isso? Se foi 100% do valor do seguro, então ninguém ganhou nada. Ninguém ganhou nada. Se essa informação, eu não vi a live do Feltrin, mas se essa informação se confirma, piorou. Fica ainda pior. Fica ainda pior. Não é? Pessoal que está perguntando do áudio, vamos ouvir o áudio aqui de novo. Foi exigido, realmente, através da Dona Ruth, que ela só aceitava receber se aceitasse 50% do prêmio que... porque a filha dela era a importante do voo, né? Aí se houve uma discussão, porque não era um caso judicial, era um caso extrajudicial. Mas peraí, vamos lá. O áudio disse que foi 50%. Peraí, gente, é porque a gente tá falando... Deixa eu explicar pra vocês. A gente tá falando de 2 seguros, tá? Um seguro foi pago de maneira integral, se eu não me engano. Porque eram 2 seguros, o que dava 2 milhões. E aí... É isso. Eram 2 milhões, tá? Não era 1 milhão, eram 2 milhões, porque eram 2 seguros. Então, somados, ficava assim, ó. 250 mil para cada família e 1 milhão pro Léo, tá? Por isso que a gente tem esse registro de 993 mil dólares, tá? O que dá mais de 5 milhões de reais. Quase 6 milhões de reais aí, tá? Então, percebam, 1 milhão de dólares fracionado por uma parte e o outro 1 milhão para outra, o que dá 250 mil para cada família e 1 milhão pro Léo, tá? Basicamente é isso. Ficou claro agora?
São dois seguros diferentes, Dieguinho, disse a Regina Ferreira. Exatamente. Exato. São dois seguros diferentes. Então, isso tudo deixa toda a situação ainda pior. Ainda pior. Sujeira da mais podre que existe, tá? Na minha opinião. Concorda, gente? Ou não? Quero saber a sua opinião. Por favor, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, para mais pessoas chegarem aqui com essa informação, tá bom?